Olá pessoal, esta aula aborda um tópico adicional sobre sistemas de tempo real. Trata-se do capítulo 19 do livro. E neste primeiro vídeo nós vamos tratar dos servidores de tarefas aperiódicas. É possível a gente visitar praticamente todas as áreas da computação com um olhar de tempo real. A gente pode falar de banco de dados de tempo real, processamento de imagens de tempo real e assim por diante. É claro que a gente poderia ficar um ano aqui examinando cada aspecto da computação e colocando uma restrição, um requisito temporal nela. Nesse capítulo 19 do livro, eu selecionei alguns tópicos que são importantes, são relevantes, existe bastante literatura sobre eles. No entanto, por conta de uma limitação de espaço no livro, eles são apenas brevemente descritos. Poderíamos tranquilamente ter um capítulo para cada um desses tópicos. O objetivo, então, aqui é mostrar que existem trabalhos importantes sobre estes temas e que o leitor interessado, então, poderá buscar mais informações na literatura da área em questão. Neste primeiro vídeo relativo ao capítulo 19, a gente vai tratar dos servidores de tarefas aperiódicas. Então, qual que é o contexto neste caso? Nós temos testes de escalonabilidade que podem garantir deadlines de tarefas, porém, a gente precisa, neste caso, assumir uma carga limitada. Existe um limite para a demanda de processador e isto me permite garantir que eu terei disponibilidade de processador para atender aquela demanda. Assumir uma carga limitada implica em considerar tarefas periódicas, chega uma vez a cada P unidades de tempo, ou tarefas esporádicas, chega no máximo uma vez a cada P unidades de tempo. Só que na prática, por vezes, eu tenho tarefas aperiódicas. Tarefas aperiódicas são aquelas que a gente não sabe quando chega e não sabe quando chega de novo. Eu não posso afirmar nada ou supor nada sobre o seu padrão de chegada. Então, como é que eu vou lidar com tarefas aperiódicas se elas não têm um limite fixo, definido de carga de trabalho? Então, a ideia aqui é tentar atendê-las da melhor forma possível, minimizando o tempo médio de resposta das tarefas aperiódicas. Que tipo de situação nós temos? Por exemplo, eu posso ter uma transferência de arquivos do meu equipamento embedded em alguma máquina para os computadores maiores da empresa, que acontece de vez em quando. A interface humano-máquina, em geral, eu posso caracterizar como aperiódica ou esporádica, dependendo do sistema. Pois bem, então, a ideia aqui eu vou dar garantia para os deadlines das tarefas de tempo real periódicas e esporádicas, porém eu vou executar as tarefas aperiódicas de maneira a minimizar o tempo de resposta delas, porém, sem comprometer a garantia dada para os deadlines das tarefas periódicas e esporádicas. Ou seja, como é que eu descubro quando executar um job aperiódico sem comprometer, sem perder aquela garantia dada antes para as tarefas periódicas e esporádicas? Então, a ideia é que sempre devem ser cumpridos os deadlines previamente garantidos. O que sobra de tempo do processador é fornecido para uma tarefa especial, uma pseudo-tarefa, na verdade, chamada de servidor de aperiódicas. O servidor de aperiódicas, ele executa quando o fato dele ocupar o processador não compromete deadlines garantidos previamente. O servidor de aperiódicas não é uma tarefa de verdade, ela é uma pseudo-tarefa que recebe um tempo de processador, uma disponibilidade de processador, e esse servidor de aperiódicas vai usar esse tempo que ela
ao qual ela tem direito para executar jobs de tarefas aperiódicas de verdade, quando estes chegam. Lembre-se que a gente não sabe quando um job aperiódico chega. Os jobs das tarefas aperiódicas, eles vão formando uma fila de jobs aperiódicos, os quais são atendidos, né? A fila é atendida pelo servidor de aperiódicos quando dá. E esse quando dá significa quando eu não vou perder garantia dos deadlines das tarefas periódicas e esporádicas. Podem existir vários servidores de aperiódicas no meu sistema, pode existir um só, aí é uma questão de design. Né? A questão fundamental que fica é quando executar o servidor de aperiódicas. Existem na literatura de tempo real diferentes algoritmos para responder esta pergunta. Nós aqui vamos rapidamente olhar os dois mais simples. Né? Certamente caberia um capítulo inteiro no livro para tratar de servidores de aperiódicas, mas simplesmente não tem espaço mais para isso. Né? Alguns servidores de aperiódicas usam prioridade fixa, outros usam prioridade variável, e alguns deles são capazes de fornecer até uma garantia dinâmica para os jobs. O que é uma garantia dinâmica? Chega uma demanda, chega um job da tarefa periódica e ele diz, olha, eu preciso de tanto tempo de processador e o meu deadline é este. Aí o servidor de aperiódica examina a capacidade que ele tem, examina a fila que já está lá e ele diz, ok, eu consigo te dar estas tantas unidades de processador até o teu deadline, ou seja, eu garanto este deadline. Não o deadline de todos os jobs da tarefa, como a gente faz com as periódicas e esporádicas, mas sim garante individualmente um job da tarefa aperiódica. Né? A principal diferença entre os tipos de servidores de aperiódicas está em como as sobras de tempo são detectadas e usadas. Tá? A gente diz que a capacidade, o budget do servidor é quanto tempo ele tem para executar a cada momento. Então, o servidor de aperiódicas recebe uma capacidade, recebe um budget e vai gastando esse budget à medida que os jobs de aperiódicas vão chegando. Aí ele vai esgotando a sua capacidade. Né? Se o servidor de aperiódicas chega à capacidade zero, ele não pode rodar mais nada. Então nós precisamos de regras, de algoritmos, né, para reabastecer a capacidade, recarregar a capacidade do servidor de aperiódicas de executar jobs aperiódicos. Essa figura aqui, ela meio que tenta resumir o cenário como um todo, né? Nós temos o processador, nós temos a fila de aptos do processador, a qual então tem as tarefas normais do servidor, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e assim por diante. O servidor de aperiódicas é uma das tarefas na fila de aptos e ele tem um direito de execução. E esse servidor, ele não tem código realmente de aplicação, ele não é mesmo uma tarefa, mas ele é uma pseudo-tarefa, é um direito de execução, e o servidor de aperiódicas vai usar este direito de execução para atender a sua fila de jobs aperiódicos. Então, um job de tarefa periódica que foi previamente garantido vem para a fila de aptos. Um job de tarefa esporádica que foi previamente garantido vem para a fila de aptos. E o servidor está aqui na fila de aptos também. Os jobs das tarefas aperiódicas, eles vão para essa fila de serviço do servidor de aperiódicas. Quando o servidor de aperiódicas ganha o processador, aqui na fila de aptos, né, principal, ele usa esse tempo que ele recebeu de processador para atender uma a uma as demandas, né, os jobs de tarefas aperiódicas que se encontram na sua fila de serviço. Tá? Por exemplo, eu posso ter um sistema de prioridade fixa,
O servidor de aperiódicas é uma pseudo-tarefa com prioridade fixa, brigando aqui na fila de atos, e quando chega a vez de executar, ele vai executar os jobs da sua fila de serviço. Por sua vez, a ordem dos jobs aperiódicos na fila de serviço do servidor de aperiódica pode ser qualquer coisa, não precisa ser igual à fila de atos. Dois exemplos bem simples, pessoal. O servidor de background. O servidor de background é a forma mais simples que eu posso imaginar. Eu vou fazer o seguinte. Quando o processador está livre, está idle, não tem nada para fazer, eu executo as aperiódicas. É óbvio que desta maneira eu não irei comprometer os deadlines previamente garantidos das tarefas periódicas e esporádicas, porque eu só vou gastar tempo com a periódica quando o processador está parado, entre aspas, né? Ele está idle, ele está livre. Então, é muito fácil de implementar, só fica olhando. A fila de atos está vazia? Beleza, dá o processador para o servidor de background. Chegou alguém na fila de atos? Ok, para o servidor de background, vamos rodar as tarefas periódicas e esporádicas. Portanto, é muito fácil de implementar. Eu posso usar tanto com prioridade fixa ou variável facilmente e, obviamente, não afeta a escalonabilidade do sistema, porque eu só uso o processador para periódica, quando o processador ia estar parado de qualquer forma. Qual que é o problema? Essa solução, ela gera um pior tempo de resposta para os jobs aperiódicos. Quer dizer, chegando um job aperiódico, o cara vai ter que esperar até que o processador fique idle para executar, e isso vai elevar o tempo de resposta. Lembrem-se que a minha métrica de qualidade para o servidor de aperiódica é tipicamente minimizar o tempo de resposta dos jobs aperiódicos. Então, certamente é possível melhorar esta solução. Uma segunda solução também possível, um pouquinho mais elaborada, mas ainda muito simples, é o que a gente chama de pooling server, ou polling server, o servidor periódico. Como é que funciona aqui? Eu vou criar uma tarefa periódica falsa, né, uma pseudo-tarefa periódica, a qual vai atender os jobs aperiódicos. Então, o meu servidor de aperiódicas, ele agora é um pooling server, né? Ele vai rodar periodicamente. Então, a tarefa servidora possui um período, que aqui está chamado de PPS, né, do pooling server, e tem um tempo máximo de execução CPS a cada período, né, que a gente chama de capacidade nominal. Ou seja, a cada PPS unidades de tempo, eu reservo CPS unidades de tempo para executar jobs aperiódicos. Ora, este consumo de processador por parte da tarefa servidora, ele é equivalente, ele é a mesma coisa que uma tarefa periódica normal. Portanto, eu posso incluir a tarefa servidora como se fosse uma tarefa periódica normal no meu cálculo de tempo de resposta máximo, na minha análise de escalonabilidade. Então, a tarefa servidora é escalonada como uma tarefa periódica normal, e a análise de escalonabilidade para tarefas periódicas normais pode ser perfeitamente utilizada, né? Aquilo tudo que a gente já viu antes. Em cada ativação, a tarefa servidora executa os jobs aperiódicos pendentes dentro da sua fila de serviço, sem extrapolar a sua capacidade. Ou seja, eu vou respeitar o fato de que a cada PPS, a tarefa servidora só pode gastar CPS unidades de tempo. E se eu estou, por exemplo, num esquema de prioridade fixa, a minha tarefa servidora ela tem uma prioridade fixa também, e isso vai ser respeitado. Se eu estou em EDF, ok, eu vou escalonar a tarefa servidora baseado em EDF, e assim por diante. Quando não houver requisições aperiódicas pendentes, a fila de serviço do servidor aperiódico está vazio, então a tarefa servidora é como se ela não tivesse nada para fazer.
E ela então vai fazer o quê? Ela vai suspender-se e esperar o início do próximo período. Ou seja, quando a fila da tarefa servidora fica vazia, a sua capacidade é zerada, né? E ela é preenchida, recarregada no início do próximo período, como se fosse uma tarefa periódica normal, né? Lembrando-se que o budget é recarregado com CPS unidades de tempo, com o direito de executar CPS unidades de tempo. Esses dois são os mais simples algoritmos que podemos usar em servidores aperiódicas, tá? Existem muitos outros. Se vocês forem para o Google e colocarem lá Aperiodic Server, Real-Time Scheduling, vocês vão encontrar uma grande quantidade de soluções. Rapidamente, tá? Para prioridade fixa, os mais famosos são o Priority Exchange Server e o Sporadic Server. Tem outros. Para EDF, prioridade variável, os mais famosos é o Total Bandwidth Server e o Constant Bandwidth Server. Também tem outros, ok? Com isto, concluímos o primeiro vídeo relativo ao capítulo 19. Mais detalhes sobre este assunto vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!